Oi pessoal, eu sou a professora Fabi de Gramática do Colégio Progresso de Campinas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto bastante cobrado na segunda fase da FUVEST, que é citação do discurso alheio ou tipos de discurso. Você, como um leitor bastante prático de textos, por exemplo, de literatura e outros textos similares, já deve ter reparado que há diversas maneiras de se reproduzir a fala de um personagem. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como reconhecer a fala do personagem, o que é relato dele e o que é relato do narrador. As características que cada uma dessas expressões pode ter. Vamos começar falando do discurso direto. Como o nome diz, o discurso direto é aquela reprodução direta, praticamente literal, do que o personagem diz. Então eu consigo separar com muita clareza o que é o narrador falando e o que é o personagem. Por exemplo, nesse caso muito simples que eu tenho aqui na lousa, o aluno afirmou, entendi a matéria. Eu percebo claramente que nessa primeira frase eu tenho a voz do narrador. E aí eu separo essa voz do narrador com uma determinada pontuação para marcar a voz do personagem. Normalmente nós usamos 2 pontos, poderia ser usada também a vírgula e mudamos de parágrafo indicando a fala do personagem com travessão ou aspas. Normalmente as aspas são mais utilizadas se for o relato de um pensamento. Se eu tivesse algo como o aluno pensou, entendi a matéria, eu estaria separando voz do narrador da voz do personagem por meio de aspas. Porém, quando se trata da fala, eu posso usar tanto o travessão quanto as aspas. Porém, eu tenho uma outra possibilidade para reproduzir essa fala do personagem, que seria o discurso indireto. Como o nome sugere, ele é uma reprodução indireta da fala do personagem. O narrador toma para si aquilo que o personagem disse e reproduz com as suas próprias palavras. Veja como ficaria esse exemplo. O aluno afirmou que tinha entendido a matéria. O que nós podemos perceber? Existem modificações. Enquanto no discurso direto eu tenho sinais de pontuação que marcam a interrupção entre o que é voz do narrador e voz do personagem, no discurso indireto, essa pontuação desaparece, dá lugar a uma conjunção integrante que, poderia ser o se ou outras conjunções, e eu também tenho modificação de verbo. Repare, aqui eu tenho um pretérito perfeito, aqui eu tenho uma locução verbal que equivale a pretérito mais que perfeito. Então aí nós temos um ponto fundamental que você tem que prestar atenção e que a FUVEST com certeza vai cobrar, que é o seguinte: o discurso direto é a reprodução do agora, do momento da fala. O discurso indireto pressupõe que isso já aconteceu. Então eu preciso pensar que há um distanciamento entre esse momento do relato e o momento em que a fala de fato aconteceu. Essa é uma dica importante. Lembre que tudo aquilo que foi dito no discurso direto, quando for passado para o discurso indireto, vai ter que ser jogado para o passado. Então, por exemplo, um verbo no presente aqui vai virar pretérito aqui. Um verbo no futuro vai virar futuro do pretérito. E também tome cuidado com advérbios e pronomes. Se aqui eu tivesse algo como entendi essa matéria, se eu fosse reproduzir, eu teria o aluno afirmou que tinha entendido aquela matéria. Note o distanciamento temporal. O mesmo cuidado deve valer para os advérbios. O que for hoje no discurso direto, no indireto vai virar naquele dia. O que for ontem no direto vai virar no dia anterior. E o que for amanhã vai se tornar no dia seguinte. Fique muito atento a essas modificações, porque geralmente é aí que você vai ter dúvida. Então, muita calma, lembre do seu conhecimento sobre verbos, sobre advérbios e pronomes e ponha isso em uso. Ok? Vamos agora falar do discurso indireto livre, que é aquele caso em que nós não temos as marcas
típicas. Por exemplo, no discurso direto eu tenho os dois pontos, eu tenho travessão. No indireto eu tenho a conjunção marcando o início do que vai ser uma oração subordinada. Porém, quando nós vemos o discurso indireto livre, nós vamos reparar que essas marcas desaparecem. E não há também, por exemplo, o verbo que indica a enunciação. Eu coloquei ali o verbo afirmou, eu poderia ter dizer, falar, gritar, murmurar, pensar. Aqui não. Essas marcas todas que deixam claro quem disse o que desaparecem. Um exemplo muito simples. O aluno analisava a questão. Como resolver? Por onde começar? Pensou e se pôs a rabiscar. Se você imaginasse que isso fosse uma narrativa, é muito fácil perceber que tem trechos que claramente são do narrador. Porém, esse trecho grifado, como resolver, por onde começar, me dá margem para dúvida. Pode ter sido a fala ou o pensamento do personagem. Porém, eu não tenho isso marcado nem com travessão, nem com aspas, que seria típico do discurso direto. Então, é como se eu percebesse que voz do narrador e voz do personagem se misturam, se mesclam. Ok? Mas, pela minha atenção ao texto, ao contexto e, por exemplo, ao conhecimento do comportamento do personagem, eu consigo estabelecer e perceber que determinada frase ou expressão foi dita, foi proferida por determinado personagem. Como você pode ver, esse é um assunto bastante rico, pede bastante atenção a vários conceitos e conhecimentos gramaticais que você com certeza já deve ter. Então vale a pena dar uma olhada nisso com muito carinho e ficar atento aos exercícios que a FUVEST propuser a você. Lembre-se que normalmente quando a FUVEST cobra esse conteúdo nas suas provas, ela se utiliza de trechos dos livros literários que você já leu, aquelas leituras obrigatórias que você já trabalhou lá na disciplina de literatura. Então é isso, fique bastante atento, tenha muita calma com os tempos verbais, no caso do discurso direto e indireto, e também muita atenção ao personagem, às suas características, para conseguir reconhecer o discurso indireto livre. É isso aí, pessoal, uma ótima prova e até a próxima!